Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Olá, começando agora mais um episódio do nosso Conectando Mentes Curiosas, direto do Web Summit Rio de Janeiro 2025. Recebendo aqui a minha parceira deste episódio, Manu. Manu, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. Manu é nossa especialista no PG Advogados em Direito Digital e estamos recebendo uma convidada especial, a Carol, que vai contar um pouco pra gente sobre a empresa dela, uma startup que já está numa fase super interessante, com vários projetos aí. Eu vou deixar que ela conte. Carol, primeiro quero te agradecer por ter topado bater esse papo com a gente sabe que o evento é super dinâmico e corrido, então muito obrigada por topar conversar com a gente hoje. Obrigada, Érica. Obrigada, Manu. Oi, pessoal. Não sei que horas que isso vai passar, então não vou incorrer no erro de dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Eu sou a Carol, eu sou diretora de operações da Aqua Tecnologia. A gente já está no mercado há algum tempo, nossa startup já está numa fase que é uma fase de tração, que a gente chama, onde a gente já teve uma rodada de investimento e agora estamos buscando mais uma rodada para tracionar, agora para escalar dentro do mercado nacional e internacionalizar, se tudo der certo, daqui a um ano, 2 anos aí. É muito interessante vocês chamarem a gente para bater esse papo, ter essa oportunidade, porque a Aqua trabalha tanto no setor imobiliário como no setor de GovTech. A gente também atende os advogados, os juristas, principalmente dentro dos T's, que a gente chama internamente, carinhosamente, todos os T's, que são TRT, TRE, TJ, Ministério Público e etc. Então, nossos tribunais queridos. Pois é, então a gente atua com eles já há algum tempo, utilizando a nossa plataforma. A Aqua, eu vou falar um pouco técnico aqui para tentar e depois vou facilitar um pouco. A Aqua tem uma plataforma Composer, onde ela tem uma área de back-office, onde a gente tem um gerenciador ali de conteúdo, e uma área de front-end, que é um player, aonde toca esse conteúdo para ser exibido. Então, falando um pouquinho dos T's, a gente viu que na gestão documental existe uma resolução, a RA 324/2020, que é exatamente de gestão documental, que liga a parte de arquivo à parte de acervo. E a gente está aqui exatamente para atender essa transformação digital que os tribunais estão passando a partir dessa resolução. E na prática, você faz o que neste projeto? Vamos lá. Na prática, a gente pega todos os processos, todo o acervo que aquele tribunal tem, todas as informações que estariam guardadas ali no arquivo e trazemos para frente, através de um hardware, de um equipamento interativo, onde a gente exibe todos esses conteúdos. Então, vamos supor, a gente tem um projeto de relevância, um processo que aconteceu, por exemplo, em Manaus, o primeiro processo trabalhista indígena. Como é que essa pessoa acessaria esse documento sem ter o digital? Impossível. Então, tanto pesquisadores como advogados se valem desse artifício para poder consultar todo esse acervo, todos esses documentos que estão ali. Hoje a gente atua em vários T's, para vocês terem uma ideia, a gente atende o Ministério Público de Rondônia. Então a gente está em Belo Horizonte e ao mesmo tempo distribui conteúdo para o Brasil inteiro de forma remota, o que facilita para todo o gestor documental, todos os servidores de memória e a própria comunicação dos tribunais. Muito legal. E, Carol, de onde que surgiu a ideia de fazer isso? De onde que vocês começaram essa empresa? Vamos lá. O meu sócio, Gustavo, ele tinha uma agência, meu background é de agência de publicidade e eventos. Meu sócio também. E nós acabávamos prestando muitos serviços conjuntos para diversas empresas em Belo Horizonte ou fora de Belo Horizonte. Um belo dia eu saí dessa agência e ele estava com essa ideia de fazer apresentações interativas, porque a gente já tinha conteúdo enviado à distância. O usuário agora, ele quer escolher o que ele vai ver, não necessariamente o que eu vou impor para ele, o que eu vou fazer essa imposição, para ele poder ver. E aí ele me chamou, ele mais um sócio, eles me chamaram e eu fui.
E aí nós estamos nesse movimento. A ideia surgiu porque o pai do meu sócio, Gustavo Fantini, era médico e ele fazia muitas apresentações em conferências. E ele queria algo melhor do que um PowerPoint para fazer essas apresentações. A gente começou a construir o aplicativo pensando nesse público. No meio do caminho, a gente sabe que a tecnologia e o mercado não são nossos donos. A gente foi descobrindo características agnósticas do produto e que ele poderia atender centenas de mercados. E assim a gente foi começando a diversificar com o mercado imobiliário, com o mercado de veículos, indústria, até chegar nos T's todos. Carol, você pode contar um pouquinho pra gente como é que você vê que essa transformação digital mudou o perfil do público em relação a ela? Bom, a gente tem duas tecnologias que basicamente revolucionaram nos últimos anos a percepção do público, que é a realidade aumentada e a inteligência artificial. Inclusive, eu estava aqui no Rio há pouco tempo falando disso para o setor imobiliário, né, com outras pessoas, outras executivas, porque eu faço parte do Mulheres do Imobiliário, que é o Instituto, sou conselheira lá, e a gente debate muito esse tema. Os dispositivos móveis vão desaparecer em algum momento, né? A gente não vai ter mais o celular na mão, a gente vai ter a projeção desse celular de forma holográfica, a partir de óculos, a partir de um relógio, a partir de um PIN. Então, hoje a gente tem várias questões que são como construir esses hardwares para que abarquem essas novas tecnologias. E, do outro lado, todo mundo acompanhar essa tendência. Então, muito se fala de tecnologia, a gente tem curvas de aprendizado. Então, as pessoas tendem a superestimar ou subestimar tecnologia. Então, nós estamos na onda da inteligência artificial. Então, todo mundo superestima a inteligência artificial, que ela vai resolver todos os problemas e etc. Não vai, porque a inteligência artificial ela precisa de uma curva ascendente de aprendizado, não só dela mesma, como dos próprios usuários. Então, o usuário ele tem que começar a ter mais tranquilidade para entender que tecnologia... Controlar a ansiedade. Isso, ela é que nem uma montanha-russa, ela sobe e desce, por quê? Lança-se um novo tipo de tecnologia, mas ela ainda não está 100% pronta, né? A gente vai aprendendo com ela ao longo do tempo. Vejam, por exemplo, os smartphones. Se a gente pegar lá... Aí eu vou denunciar a minha idade, né, gente? É complicado. Não, você ouviu dizer. Ouviu dizer, assim, lá nos anos 2000, né? Quando saiu um iPhone... Não sei quando, se não me lembro, eu era muito jovem. Brincadeira. Muita coisa se fez. A gente não tinha comunicação através do smartphone por mensagem. A gente não tinha sistema de mensageria. E hoje a gente não vive mais sem o sistema de mensageria. Hoje ninguém usa o telefone para ligar. Exatamente. Né? Lembram daqueles telefones horrorosos que a gente O tijolão. tinha? O tijolão. Pois é. Então, a gente usava aquilo. Então, isso tudo revoluciona o comportamento e a cultura. Então, quem é aquela pessoa que usava aquele tijolão lá no início dos anos 2000? Quem é essa pessoa que usa um smartphone em 2025? Né? E quem é a pessoa que vai usar essa nova tecnologia em 2035, 45? Ou talvez antes, que está tudo muito rápido? Olha, não sei se antes, mas enfim, eu vejo a garotada, assim, eu tenho um filho de 16 anos, eles se reúnem, ele estuda numa escola de empreendedorismo que é conciliada com o ensino médio. Então, essa garotada de 16, 17 anos se reúne na minha casa, os debates que eles fazem sobre tecnologia, empreendedorismo, inovação, tem hora que eu fico assim, mas como é isso? Me dá uma explicada aqui, ó. Senta aqui que a tia quer saber o que está acontecendo. Então, é muito diferente. Hoje, o meu filho, por exemplo, usa inteligência artificial. Todo mundo fala, tanto se fala aí do ChatGPT, mas existem inteligências artificiais específicas para cada coisa que você quer fazer. Então, você pega uma que é para fazer um PPT, que é um PowerPoint, você pega outra que é uma melhor geradora de imagem, você pega outra que é melhor para construir modelos de comercialização, modelos de negócio, ou projetos com fluxograma. Eu uso todas. Fui aprendendo e uso todas porque facilita muito a vida da gente. Olha, vou dizer para vocês que se eu tenho que fazer uma apresentação, eu faço uma pesquisa em 2 horas via inteligência artificial, ela me reúne todas as informações.
com referências bibliográficas, eu estudo aquilo ali, enxugo, faço um resumo, jogo em outra inteligência artificial e ela monta a minha apresentação. É sensacional, né? É vida, é um ganho de vida, gente, que é uma loucura. E, Carol, pensando na parte da startup, né? Assim, você está num momento super legal, mas você teve degraus para chegar até aqui. Opa! Você começou um dia que alguém te convidou lá, o seu amigo falou, vem, seus amigos chamaram, vem para cá trabalhar com a gente. Você teve um D0 e hoje você já está numa outra fase e já está olhando para terceira fase que vem. Conta deste desafio para quem está vivendo esse momento D0. Gente, olha, não é fácil, todo mundo acha que é muito bonito a gente vir aqui falar de tecnologia, mas é um trabalho árduo e contínuo, sabe? A gente começou numa garagem, três pessoas, né, assumindo essas posições e 2 funcionários do nosso investidor. Era uma garagem, a gente não tinha nem janela, tá? E na época não tinha equipamentos que abarcassem a nossa tecnologia. E aí como é que a gente faz? Constrói o equipamento. Então a gente tinha na frente a nossa área de trabalho e atendimento e no fundo uma oficina para construir equipamento. Então era muito interessante, porque quando o Gustavo, meu sócio, estava construindo os equipamentos e a gente tinha que atender um cliente, eu falava... Entende? Eu praticamente aprendi Libras fazendo isso. E aí foi assim, a gente foi começando a rodar. Daí a gente construiu um setor, que é o setor comercial, porque a operação eu já tocava, né, a operação financeira, administrativa, etc. E o meu olho ainda fica ali, né? Tem que ficar, né? Eu tenho alguns apelidos lá na empresa, enfim. E aí a gente foi crescendo daí para frente, foi conquistando o mercado. Era tão interessante que a gente construiu um protótipo, e esse protótipo era uma TV de 55 polegadas e não tinha nem Smart TV na época. Então era uma coisa cheia de fio, com frame, com uma série de coisas, e a gente levava no táxi ou no carro, assim, ó, para fazer apresentações, para tentar investimento. Olha só. Então, na minha época, quando a gente começou, há, sei lá, 7, 8 anos atrás, a gente não tinha esse tanto de hub, esse tanto de aceleradora, de labs. Era na raça mesmo que a gente construía as coisas. A gente conseguiu, o investimento que a gente conseguiu foi um feito à época muito grande, assim. Então, o que eu posso falar para todo mundo, perseverem. E mais do que isso, processos e processos internos são fundamentais. Se a gente não tiver cuidado com compliance e com processos internos, a maior parte das empresas morrem, né? Então eu costumo brincar que eu não sou unicórnio, mas eu sou camelo. Então eu vivo no sol, na chuva, preciso de pouca água e a gente vai crescendo. Mas é resistente, né? Exatamente. Resistente. É isso aí, muito legal. Manu, quer fazer um? Não. Eu tenho várias perguntas, Carol. Fica à vontade, vamos lá. Eu sou curiosa. O podcast chama Conectando Mentes Curiosas, não é à toa, tá, Carol? Eu queria saber, assim, agora indo para o outro, a gente falou dos T's que você atende, mas você também falou do mercado imobiliário. Então, eu queria que você contasse um pouco do trabalho que vocês fazem no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, nosso trabalho é mais com foco em vendas, né? A gente atende muitos times de marketing e os times comerciais das incorporadoras e construtoras. Então, a gente costuma dizer que vendas complexas são difíceis. Ou seja, a minha conversão lá na ponta ela é muito pequena. Para vocês terem só uma ideia, as empresas investem, porque eles têm uma coisa que chama valor geral de vendas, né? O VGV, o famoso VGV. E a partir desse VGV, eles destinam um percentual para cada área, né? Desse percentual que eles investem ou em marketing ou comercial, eles convertem 1%, 1,3% quando muito, quando chega lá na loja para fazer a compra do imóvel. Então, é muito dinheiro investido para chegar nesse resultado. E o que a gente propõe? Reduzir esse ciclo de vendas, fazer com que ele fique mais rápido e que o cliente não saia do ponto de venda. Quando a gente começou, não existia nada disso, né? Hoje, já é uma necessidade. Hoje a gente tem clientes, a gente tem mais ou menos 72 incorporadoras no portfólio. Que legal!
e elas já vão lançando e já vão reservando hoje essa tecnologia para usar. Quais são os próximos passos disso aí? Hoje a gente cobre não só o PDV, mas também a distribuição online. Então, a gente começou a procurar a omnicanalidade para fechar todos os canais de aquisição desse nosso cliente. Então, a plataforma, ela é como se fosse um Lego. Eu gosto de fazer essa comparação, porque as pessoas têm sempre o Lego no imaginário. Então, elas pegam ali cada módulo que elas escolhem de acordo com a verba e a possibilidade. Claro. Umas colocam tudo, outros colocam uma coisa mais básica. E daí ele monta um aplicativo. E esse aplicativo, ele tem uma área de visualização, onde fica rodando o conteúdo enquanto ninguém toca. À medida que a pessoa toca, ela tem informações sobre o produto, sobre a empresa, vistas de onde ela vai morar, informações técnicas. Então, no mercado imobiliário, uma coisa muito difícil é a rotatividade dos corretores. E poucas empresas, as maiores, é que têm o sua house, né? Seus corretores próprios, o resto estão alocados em imobiliária. Qual que era a grande dificuldade? O mesmo corretor que vende para A, vende para B, vende para C, vende para D. Então, como é que eu faço essa jornada de vendas, né? O time de marketing fala assim que o corretor liga e fala assim, eu não vendi porque eu não tinha aquela imagem, eu não vendi porque eu não tinha aquela planta. Agora acabou, não tem essa conversa mais. Tem uma jornada toda montada para ele seguir e hoje a gente encurta a jornada de vendas em 60% no PDV. A gente tem um case que é muito comentado no segmento, que é a cidade de Pedra Branca. Foi um case que vendeu 70% em 27 dias. Né? Então, e a cidade de Pedra Branca era uma cidade mesmo, né? Um bairro enorme, planejado, com um monte de coisa. Então, a gente tem alguns cases muito positivos. Do outro lado, a gente tem clientes também que não vendem, que tem uma dificuldade, ou o ciclo é muito maior, principalmente quando a gente está falando de alto padrão. A gente está falando de imóveis a partir de 3, 4 milhões, dependendo da regional. Então, a gente dá esse input também para ajudar nas vendas. E é muito fácil, porque a gente tem uma área de back-end onde a própria equipe de marketing alimenta, tira, coloca conteúdo. Você é a plataforma, né? Eu sou a plataforma e eles usam. Qual que é a vantagem da Aqua também? A gente tem um time interno que ajuda com o serviço, porque muitos clientes, às vezes, são pequenos e não tem braço. Então, o meu time é o braço deles. Para vocês terem uma ideia, a gente faz qualquer atualização em menos de 24 horas. Uau! Né? Ou na mesma hora, vai depender se estão pedindo para a gente ou se a própria pessoa quer fazer. Se ela fizer, ela faz na hora mesmo. Então é bem fácil para o time de marketing operar, por exemplo? Fácil, intuitivo, simples. Ele pode ter assim, um catálogo extenso de produtos. Ele não precisa ter um produto só. Ele pode ter um, mas ele pode ter 10, 20. A gente tem imobiliárias que também utilizam o nosso produto, que tem ali cerca de 30 produtos deles, 30 empreendimentos alocados com todas as informações. Carol, uma pergunta. Qual conselho você daria para esse profissional, esse gestor do imobiliário, que ainda tem essa dificuldade com o digital, para que vire essa página e chegue nesse número? Queridos amigos do setor imobiliário, não achem que usar um site, usar o WhatsApp e o celular é se tornar digital. Se tornar digital é criar gatilhos de automação, é ser inteligente com dados, até uma jornada assertiva, é encurtar o tempo de trabalho, é usar a cabeça. A tecnologia está aí para isso. Então, vamos mudar um pouquinho essa cabecinha, esse mindset, né? Que a pessoa gosta de mexer com papel, tabelas, pelo amor de Deus. Os Excels. Exatamente. A gente tem clientes e lá na Aqua a gente tem todo um trabalho consultivo. Mesmo aquele cliente que está em estágio inicial de tecnologia, mesmo que não seja a hora de nos comprar ainda, a gente ainda diz, olha, você precisa fazer esses passos aqui e a gente te ajuda a fazer esses passos para que você dinamize o seu trabalho e consiga vender mais. A gente tem cases interessantes em que o dono da incorporadora falou assim, não, mas eu não quero, isso gasta dinheiro. Não, vamos cortar aqui. Aí a gente falou assim, peraí, deixa eu te mostrar uns dados. E a gente foi mostrar a curva de acessos que ele teve e correlacionou a curva de acessos que ele teve
com o volume de empreendimentos vendidos e no tempo que ele vendeu. Óbvio, deu retorno sobre o investimento que ele fez. Ele falou, não, melhor não. Vamos manter aqui, porque ele teve 60 mil acessos em um dos PDVs Isso dele. também mostra a importância de saber interpretar esses dados, né? Exatamente. Hoje as pessoas têm que entender que para sermos eficientes, a parte de BI, né, de inteligência de dados, ela é fundamental. Na Aqua a gente usa muito isso. Quando eu falo muito com o meu time que é fundamental, porque eu costumo dizer que é acertar no olho do mosquito. Quando a gente tem dados compilados adequados e não um bando de dados, porque dado por dado não significa nada. Exatamente. Ele tem que ser compreensível dentro de uma jornada para que a gente entenda o que fazer com eles. E falando em dados, né, Manu, já que a gente está aqui, como é que foi para vocês a questão da LGPD? Olha, no nosso caso a gente não teve tanto impacto, porque como a gente atua com conteúdo público, a gente não teve tanto problema. A gente se restringiu à LGPD muito na questão dos contratos, né, de cadastros e etc. Então a gente tem uns endpoints de segurança para isso não acontecer. Em alguns contratos, alguns clientes, quando vão lançar produtos muito sigilosos, como a gente já tem, a gente tem cláusulas de confidencialidade e trata esses dados especificamente. Mas a grande maioria, para o conteúdo final, a gente não tem não problema foi que são dados públicos. Tanto afetado assim, só na parte de back-office mesmo. Muito bom. E, Carol, agora pensando no Web Summit, né? Vocês estão aqui nessa edição 2025, qual que é a expectativa de vocês para essa edição? Bom, a nossa expectativa é fazer bastante networking. Eu acabei de sair de um meetup com investidoras, a mulherada botando dinheiro nos negócios. Já fiz um contato muito bacana e também com um hub de mulheres lá do Nordeste de Pernambuco. Então, nosso objetivo é esse aqui para esse evento. Negócios e fechamentos são sempre bem-vindos, óbvio, mas o nosso objetivo maior é ampliar esse networking, fortalecer a marca e conhecer a gente do setor onde a gente pode integrar a nossa solução com outras soluções. Porque eu costumo dizer, a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa entender quem tem uma roda boa que caiba no seu carro. É isso aí. E agora eu queria fazer um convite para você que eu faço para todos os participantes do podcast, que vamos fazer o exercício de futurologia. Estamos aqui no Web Summit 2026. O que você tem para me contar? O que vai acontecer nesses próximos 365 dias? Muita coisa. Em julho a gente está com um protótipo novo já. Já pode dar spoiler? O pessoal de desenvolvimento costuma... O povo da operação é o povo mais animado, gente. Todo mundo quer fazer as coisas. O povo de desenvolvimento fica assim, calma. Ainda não está pronto. Não pode ir a público, mas isso a gente já tem um roadmap desenhado, onde a gente vai ter uma arquitetura nova já e uma estrutura onde cada vez mais vai ficar fácil para o usuário final operacionalizar a plataforma. Então a gente quer escalar com isso. Algumas coisas que ainda são um pouco manuais se transformarão em coisas automatizadas dentro da plataforma, por exemplo. Eu quero desenhar, eu quero colocar pushpins em uma planta e tornar aquela planta humanizada, interativa. Uau. Eu vou apertar 2 botões e isso vai acontecer. E hoje a gente já tem lá na nossa área de estúdio a parte onde o usuário consegue fazer o design das coisas com mais facilidade. Então a gente vai ter esse primeiro protótipo. Esse protótipo já vai exportar para um link externo para as pessoas distribuírem também. Que legal! Com o apertar de botões, a gente vai facilitar muito a vida. Então, fazemos o primeiro protótipo em julho. A gente acredita que a versão MVP em 2026 já vai estar disponível para a gente trazer para o Web Summit. Olha aí, eu já estou ansiosa pela nossa conversa de 2026. Então, bom, Carol, eu quero mais uma vez te agradecer muito, né, por compartilhar com a gente sua história tão incrível, não só de coragem e de empreendedorismo, né, como de resiliência e de se colocar num mercado que é tão competitivo, mas que ao mesmo tempo cresce numa velocidade muito grande e é para os fortes. Principalmente para nós mulheres, Exatamente. Tá? É um mercado que fecha muitas portas para nós, mas a gente, se fechar, a gente chuta. Isso. A gente entra de qualquer jeito, né? As meninas desenvolvedoras, as gestoras, as meninas de CS, as meninas de UX. Hoje eu tenho orgulho de dizer que a Aqua
tem equidade de gênero, a gente é 50-50 Isso é muito bom. hoje. Isso é muito bom. A gente trabalhou muito isso, né, internamente na nossa cultura. Então, meninas, venham para cá. A gente vai fazer bons negócios, empreender. É isso aí. E no final, ganhar dinheiro, que é disso que se trata. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Espero Manu. que seja Obrigada, Érica. a primeira oportunidade de muitas que a gente vai ter para conversar, para você contar para a gente muita coisa legal, muita novidade, sucesso para vocês nos objetivos. A gente vai ficar daqui torcendo para vocês alcançarem todos esses objetivos que vocês têm para o próximo ano. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi muito bacana participar desse momento com vocês. Obrigada, Manu, pela companhia nesse episódio. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E para você que ficou com a gente aqui assistindo esse episódio, você pode seguir a gente nas redes, no canal do Conectando Mentes Curiosas, no YouTube, em videocast, nas plataformas de áudio, no Spotify, em podcast. Tchau, tchau. Até o próximo. Até.